Senhor, professores! Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio doutrinário. Nesta semana nós vamos estudar a lição 5, que tem por título As Bodas do Cordeiro. Também é comemorado o dia da Reforma Protestante. E nós vamos trabalhar alguns aspectos importantes a serem abordados durante a aula e gostaríamos de destacar alguns pontos para que o professor possa, assim, promover uma aula mais interativa, participativa, com bastante subsídio doutrinário. O texto áureo diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 7. A síntese da lição diz o seguinte: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Esta lição, amado professor, é de suma importância para nós registrarmos aos alunos a sequência de eventos que nós já vimos estudando ao longo desse trimestre, certo? Que trata como tema geral a volta de Cristo, fé e perseverança para o glorioso dia do Senhor da igreja. E nós já vimos trabalhando com vocês vários aspectos, né, desse processo, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, e essa sequência é muito importante que seja trabalhada com os alunos para que eles compreendam o passo a passo desse processo, né? Tanto do arrebatamento, julgamento, tudo que vai acontecer e as bodas do Cordeiro. Então a nossa lição começa falando exatamente a importância das bodas do Cordeiro, que é um dos eventos, na verdade, um dos eventos mais importantes, naquele momento que nós nos encontraremos com Cristo e o veremos face a face. O Antigo Testamento e simboliza, né, este momento exatamente como um casamento, um momento em que a noiva se encontra com o noivo e se dá esse ato nupcial de compromisso e de aliança. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, somos noiva de Cristo, e a partir do momento que celebraremos as bodas do Cordeiro, é exatamente o dia da oficialização desta união de fato. Então, no tópico 1, Parábola das Bodas, é importante o professor destacar com os seus alunos que o livro, não só o livro de Apocalipse, né, como o próprio livro de Mateus, capítulo 24, em que o próprio Jesus trabalha com os seus discípulos essas questões, ele apresenta a parábola das bodas. E aí é importante fazer um processo de contextualização com os alunos. O que é parábola? Porque Cristo falava por parábolas. Muito interessante mostrar esse simbolismo, lembrando que algumas aulas passadas nós já mencionamos exatamente que o livro de Apocalipse é um livro bastante simbólico, um livro cheio de figuras de linguagem, e é importante o professor estudar esses aspectos simbólicos, tá certo? Para trazer para a sala de aula, porque assim é mais tranquilo o aluno compreender como se dá esse processo, porque é um processo que vai acontecer de fato, porém é um processo que exige do professor esse conhecimento simbólico, figuras de linguagem, para que ele venha trabalhar com seus alunos. Então o texto começa exatamente com o tópico 1, falando sobre o matrimônio. O que é o matrimônio? Como é que se dá esse processo de casamento? Principalmente aqui na cultura judaica, né? O casamento tinha início com o noivado, então esse compromisso ele era desde o noivado, não é apenas no dia do casamento, e assim se dá conosco aqui na Terra. Nós já temos um compromisso hoje com Cristo. É importante o professor destacar isso para seus alunos. Então, enquanto noiva do Cordeiro, enquanto noivas de Jesus Cristo, nós já temos uma aliança com Ele, nós já temos nosso comprometimento de vida para aquele grandioso dia. E aí ele fala, né, aqui o processo que já havia um acordo formal,
em que o noivo fazia as negociações, depois o noivo vinha buscar a noiva na casa dela e assim saía para o cortejo. Então, o casamento é um processo longo, né? O cortejo desde o noivado, um processo longo, as bodas, a festa, até a consumação do casamento de fato. Então, essa comemoração durava dias, diferente do que é hoje, que é um compromisso sério, né? Um dos maiores compromissos que fundam aí a família, mas nesta época, na cultura judaica, ele era um evento que durava muitos dias e que esse compromisso se selava desde o noivado, certo? E aí, o autor aqui da lição vai trabalhar exatamente que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E aí tem essa parábola, né, também que Jesus utilizou para mostrar a importância de nós, enquanto noiva, igreja do Senhor, estarmos preparadas. Imagine uma noiva no dia de casamento não se atentar para os detalhes, não se arrumar, deixar faltar algum detalhe do vestido, da roupa ou ainda da festa. Ora, isso é no mínimo inadmissível. Então é importante o professor destacar que, assim como é a importância do casamento, da celebração das bodas, assim a importância para o crente, para o jovem cristão, estar dia após dia se preparando, buscando cada detalhe, cada aspecto, né, que envolve o casamento, está comprometido, está com aliança, para que ele venha assim no momento do matrimônio, desta celebração, encontrar-se em perfeito estado. E Jesus, né, traz essa parábola exatamente declarando que 5 virgens, 5 noivas eram prudentes, estavam preocupadas a cada dia em se encontrar com o Senhor, deixaram suas lamparinas acesas, ou seja, isso demonstra preparação e cuidado, pensar no que vem a seguir. E outras 5 virgens eram loucas, que estavam vivendo dissolutamente, não estavam preocupadas, certo? Em manter a chama acesa, que aqui é retratada como símbolo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está na vida do jovem de forma efetiva? Será que ele tem cuidado para não deixar o Espírito Santo ser extinguido, ser acabado ou se afastar de nós? Essa pergunta é bastante interessante nesse aspecto. E assim precisamos estar preparados para este grande dia. Então, é muito importante o professor resgatar essa parábola, né? Falar a importância das figuras de linguagem neste primeiro tópico. Depois ele vai falar aqui das virgens, que eram 10 que estavam aguardando o noivo, porém apenas 5 estavam prudentes e havia levado a reserva. As demais estavam levando uma vida comum. O que isso demonstra? Demonstra que muitos cristãos, muitos jovens, têm levado uma vida que não estão em preparo. Quer dizer, há um compromisso firmado, teoricamente, né? Há um processo aí de início do noivado, mas não leva-se a sério o parceiro, não leva-se a sério esta celebração que está prestes a acontecer. Então é importante o professor dizer, a partir do momento que se firma um compromisso com Cristo, é importante lembrar que o casamento acontecerá. E para o casamento acontecer, é preciso preparar todas as coisas. E Jesus ensinando exatamente essa importância de estar preparado, né? Porque nós vivemos dias difíceis. Imagine se a nossa lamparina, que é representada pelo Espírito Santo, o azeite, que é exatamente esse Espírito Santo, não estiver em nossas vidas, nós precisamos estar atentos para não faltar. Nós não estaremos preparados para encontrar com o nosso Senhor. E Cristo diz no terceiro tópico, né? Não vos conheço. Exatamente essa frase é uma frase muito conhecida. Depois de irem comprar azeite, ou seja, elas saem desesperadas no meio daquela situação para comprar
o azeite que estava faltando, ou seja, tiveram todo o tempo para se preparar, mas apenas no dia foram se atentar para esta falta, exatamente do Espírito Santo, que é um símbolo, certo? O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Essas virgens voltaram, e quando elas voltaram, tiveram a dura verdade revelada a elas, que ele disse: em verdade vos digo, não vos conheço. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 12. E é muito importante destacar para o jovem o compromisso com o Senhor. Então, essa primeira parte, resumindo, é para o professor destacar esses aspectos de figuras de linguagem e de parábolas que remetem às bodas do Cordeiro, porque este é um evento que de fato acontecerá, é um evento que está previsto na palavra do Senhor. O próprio Cristo é o noivo e ele pede de nós que nós estejamos atentos para este processo. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Pois bem, professor, qual dinâmica preparamos para esta aula sobre as bodas do Cordeiro? A lição nos sugere que comentemos com os nossos alunos sobre os diversos casamentos encontrados nas narrativas bíblicas, como, por exemplo, o casamento de Jacó e Léa, Ruth e Boaz, Acabe e Jezabel, culminando no último casamento, que seria da igreja junto com Jesus, o seu noivo. Essa é a sugestão trazida na lição e você pode fazer isso com seus alunos. Contudo, nós sugerimos a confecção de um quadro explicativo, o qual conteria informações sobre o casamento judaico. Você perguntaria aos seus alunos como acontece o casamento nos nossos dias, na nossa cultura brasileira. Como o casamento acontece? Eu tenho certeza que eles saberiam responder muitos detalhes sobre os casamentos nos dias atuais. Em seguida, você perguntará como era o casamento judaico, porque esta festividade é o pano de fundo histórico e cultural para a parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 25. Então você vai perguntar como acontecia o casamento judaico. Certamente alguns responderão, outros não. É aí que você apresenta o quadro ou começa a criar com seus alunos na hora da aula. Rapidamente você destaca algumas principais características do casamento judaico. A nossa lição já fala um pouco mais, o livro de apoio fala também sobre isso e tem referências ou uma rápida pesquisa na internet nós conseguimos. Tem referências em livros, né, da nossa CPAD, por exemplo, ou, como já falei, na internet nós temos materiais disponíveis também gratuitamente sobre o casamento judaico. Não esqueça, professor, de mencionar também na sua aula a Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Então foi um evento muito importante que aconteceu no século XVI para a igreja evangélica, digamos assim, a igreja protestante, por assim dizer, até os dias de hoje, porque trazemos frutos ou colhemos frutos plantados naquela época por vários irmãos, né, nossos, e em especial um que se destacou como um grande nome da reforma, o monge, né, Martinho Lutero. Não esqueça de mencionar, é um assunto muito importante para ser lembrado por todos nós. Por fim, professor, eu quero lembrá-lo da nossa dinâmica que engloba todo o trimestre, que é a confecção do nosso portfólio, ou seja, o nosso agrupamento de trabalhos sobre os temas estudados da nossa lição.
registre, tire fotos com seus alunos. No nosso tópico 2, que tem por título Característica das bodas do Cordeiro, fala sobre este evento e quando acontecerá esse evento. É muito importante esse aspecto, o professor trazer para os alunos para contextualizar naquela linha do tempo, certo? Que está proposta aí para que os alunos venham exatamente descobrir cada evento escatológico, certo? E aí, aqui ele traz uma referência da declaração de fé. Se você tiver a declaração de fé, de posse da sua declaração de fé, algum trecho você pode levar para os seus alunos, tá certo? Para ler com eles em sala, até importante esse documento, porque eles irão ainda mais conhecer aquilo que nós cremos, aquilo que nós seguimos, certo? E diz que será um evento magnânimo e acontecerá após o tribunal de Cristo. Sabemos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Então, nós, mais uma vez aqui, é importante resgatar, nós somos pré-tribulacionistas. Nós não vamos passar pela grande tribulação, tá certo? E aí o professor resgata lá alguns conceitos da primeira aula. Não vamos passar. Como nós não vamos passar, haverá a grande tribulação. Enquanto o juízo de Deus por 7 anos estiver acontecendo na terra, ou seja, haverá o tribunal de Cristo, que foi estudado na lição passada, a igreja estará onde? Nos céus. Depois de adornada no tribunal de Cristo, participará do banquete do casamento real. Então, depois de terminadas as bodas do Cordeiro, Jesus virá juntamente com a igreja e todo olho o verá. Então, enquanto o juízo de Deus por 7 anos estiver acontecendo na terra, a igreja já estará no céu. Depois de adornada no tribunal de Cristo, participará do banquete real, ou seja, é um evento que de fato acontecerá e será revelada a toda a terra, mesmo aqueles que ficarem aqui após o retorno triunfal de Cristo. E como se dará esse grande banquete? No item 2 diz, no subtópico, diz que o Senhor deseja cear com sua igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito na boda do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. E deve lembrar o aluno aqui neste momento que só vai participar das bodas do Cordeiro aqueles que vencerem, ou seja, o mundo, a carne e o inimigo. Ao vencedor, certo? Terão direito de se assentarem à mesa do Senhor. Então, não é um evento que acontecerá para qualquer um. É um evento que acontecerá exatamente para aquele que está preparado e que já venceu o maligno, e que já venceu a carne, e que já venceu o mundo. E aí será concluído o plano da redenção. Então, todo o processo, desde o evangelho protótipo, lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, se dará finalizado neste processo aqui. Ou seja, durante toda a história da igreja, Deus sempre quis conduzir até as bodas do Cordeiro. Então, todo o processo que nós passamos ao longo da história foi para que se chegasse este momento. Deus deseja que eu e você, que os nossos alunos estejam neste momento nas bodas do Cordeiro, que possamos desfrutar dessa grandiosidade, desse evento, e que Cristo, Ele próprio nos servirá. E é o que Deus deseja. E neste momento será concluído o plano da redenção, ou seja, haverá mais etapas que nós vamos estudar ainda. Mas o plano da redenção, ou seja, o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz para nos redimir, nos salvar, é para que nós estejamos com Ele. E nesse momento que nós estivermos com o Senhor, esse plano estará concluído com sucesso.
Então será o último triunfo da igreja do Senhor. Então é um triunfo para nós como igreja, que foi aqui na terra tão maltratada e perseguida. Então nossos alunos, eles passam pelo processo de batalhas, de dores, de perseguição, mas que há para eles, há para nós as bodas do Cordeiro. Este momento em que triunfal em que estaremos com Cristo. E por fim, no nosso último tópico, que é o número 3, tempo de festa e alegria. E aqui a lição vai exatamente trabalhar, certo? O texto de Apocalipse, capítulo 19, que diz que para todos os crentes haverá alegria e esperança neste período. Então, depois desse período de sofrimento que a igreja passou aqui na terra, haverá o prazer, a alegria, o momento de estar com Cristo. Então, esse é o momento em que a noiva do Cordeiro desfrutará de um glorioso tempo junto ao seu amado. Poderíamos fazer aqui uma alusão, né, uma simbologia, como se fosse a lua de mel, como se de fato houvesse concretizado o casamento. Então passou o período do noivado, da correria, da preparação, e agora há o momento em que a igreja vai estar com seu noivo, com prazer e muita alegria, assim como há no casamento quando se celebra e se efetiva a união, que é exatamente a união e a lua de mel, que ocorre logo após a celebração do casamento. No subtópico 2 diz, a esposa se aprontou. Essa expressão se aprontou pode ser traduzida como ataviou, ou seja, se ornamentou, se adornou perfeitamente, que é exatamente para o casamento dos séculos, ou seja, não se casa, não se vai para um casamento, especialmente sendo a noiva, de qualquer forma. E aí a importância, mais uma vez, do professor enfatizar aos seus alunos que estes devem estar preparados, e esse adorno é o adorno espiritual, é um processo de santidade, de santificação diária, que vai removendo as impurezas, vai tratando, vai deixando o organismo saudável para que naquele grande dia seja apresentado ao Senhor sem mácula, sem mancha, em constante perfeição, aperfeiçoamento. E aí, uma noiva, exatamente, apresenta também o buquê, o penteado. É importante o professor fazer esses comparativos, inclusive porque é algo da realidade dos jovens, né? Muitos jovens têm relacionamentos, namoram, são noivos, e é importante destacar esse aspecto do embelezamento mesmo para o outro, né? Para o noivo, que é no sentido de agradar, de trazer aquilo que há de melhor de si para o outro. Ter fotos do material que vocês estão elaborando também. Mande para a coordenação pedagógica e será um prazer colocar esses registros em algumas de nossas aulas nos sábados, né, ao meio-dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Que Deus lhe dê uma aula abençoada, um domingo de muito aprendizado junto a seus alunos.